Quando pensamos nas cruzadas, a imagem que vem à mente é a de cavaleiros cristãos marchando para reconquistar Jerusalém em nome da fé. No entanto, a realidade por trás das cruzadas é muito mais complexa. Então, o que realmente motivou as cruzadas? E qual foi seu verdadeiro impacto? Após a morte do profeta Maomé em 632, o Islã se expandiu rapidamente. Nos 2 séculos seguintes, o califado muçulmano se estendeu desde a Península Ibérica, no Ocidente, até a Índia, no Oriente. Esse crescimento incluiu a conquista de territórios que, até então, eram majoritariamente cristãos, como o norte da África, a Península Ibérica, Espanha e Portugal, e partes do Império Bizantino, como o Levante, Egito e Síria. Vale lembrar que o Império Bizantino e o Império Sassânida, persa, que eram as superpotências da época, estavam enfraquecidos após anos de guerra entre si, o que facilitou a expansão inicial islâmica. A cidade de Jerusalém, sagrada para os cristãos, foi tomada pelos muçulmanos em 638. No entanto, ao longo dos séculos seguintes, a cidade permaneceu um local onde cristãos, judeus e muçulmanos conviviam relativamente pacificamente. Peregrinações cristãs para a Terra Santa continuaram sem grandes obstáculos, e os cristãos locais mantinham certo grau de autonomia. A situação mudou drasticamente no final do século XI, com a ascensão dos turcos seljúcidas, um grupo de muçulmanos vindos da Ásia Central. Eles eram guerreiros nômades, e diferentemente dos árabes que governavam Jerusalém anteriormente, adotaram uma política mais agressiva contra os bizantinos e os cristãos locais. Em 1071, eles derrotaram os bizantinos na Batalha de Manzikert, capturando grande parte da Anatólia, atual Turquia. Isso deixou Constantinopla, a capital do Império Bizantino, vulnerável e gerou pânico em todo o mundo cristão. Em 1073, os seljúcidas tomaram Jerusalém dos árabes. Sob seu domínio, relatos de perseguições a cristãos e dificuldades para os peregrinos começaram a se espalhar. Embora muitos desses relatos tenham sido exagerados para justificar a guerra, a percepção de que os cristãos estavam sendo oprimidos em suas terras sagradas se intensificou na Europa. As cruzadas começaram oficialmente no ano de 1095, quando o Papa Urbano II convocou os cristãos a pegarem armas para defender o Oriente e retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Ele prometeu que quem participasse teria remissão de todos os seus pecados. Essa promessa atraiu milhares de cavaleiros e até camponeses, todos buscando salvação eterna. Mas por que o Papa decidiu fazer isso? A resposta vai além do aspecto religioso. O Papa Urbano II estava preocupado com o poder e a influência da Igreja. A Europa vivia uma época de grande violência interna, com senhores feudais em constante luta. Quando o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada em 1095, ele apresentou a campanha como uma guerra justa e uma guerra santa, usando argumentos tanto religiosos quanto políticos. A pregação das cruzadas argumentava que os muçulmanos estavam atacando cristãos e profanando locais sagrados. Ela ressoou fortemente em uma Europa profundamente religiosa. Outro argumento usado foi o pedido de ajuda do imperador bizantino Aleixo I Comneno, que estava ameaçado pelos avanços seljúcidas. Assim, o Papa apresentou as cruzadas como uma missão para ajudar um irmão cristão do Oriente e proteger os fiéis de agressões. Essa justificativa era vista como legítima sob a doutrina da guerra justa de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que permitia guerra para defender territórios cristãos e restaurar a ordem. Do ponto de vista cristão, o Oriente Próximo era historicamente parte da cristandade. A ideia de retomar territórios que tinham sido conquistados séculos antes pelos muçulmanos também se encaixava na noção de guerra justa. Quando uma nação atacava a outra, o país vítima do ataque no conceito de guerra justa tinha o direito de contra-atacar. Se considerarmos que os muçulmanos haviam se expandido rapidamente entre os séculos VII e séculos XI, é possível argumentar que as cruzadas eram uma resposta tardia a séculos de conquista islâmica. No entanto, ao longo desses séculos, as fronteiras e dinâmicas de poder mudaram várias vezes. As cruzadas ocorreram em um período de transição, no qual os muçulmanos estavam divididos entre diferentes califados e dinastias rivais como o Califado Fatímida do Egito e os Seljúcidas. Para muitos muçulmanos do Oriente Médio, os cruzados eram mais uma facção estrangeira competindo pelo poder na região, e não necessariamente vingadores de territórios cristãos perdidos. Além disso,
havia um contexto geopolítico por trás desse chamado. O Império Bizantino, no Oriente, havia pedido ajuda contra a expansão muçulmana dos turcos seljúcidas. A ideia de ajudar os bizantinos, e ao mesmo tempo, recuperar territórios sagrados para o cristianismo, ofereceu ao Papa uma oportunidade única, reforçar a influência do Ocidente e talvez até curar o cisma entre a Igreja Católica e a Ortodoxa. A fé, sem dúvida, foi uma motivação central, mas não a única. Para muitos nobres e cavaleiros, as cruzadas eram uma oportunidade de conquistar terras, riquezas e prestígio. Na Europa feudal, a terra era a maior fonte de poder, e muitas famílias nobres sofriam com a divisão de suas heranças. Participar das cruzadas oferecia uma chance de expandir territórios, especialmente em regiões como Antioquia e Jerusalém, que se tornariam principados cristãos no Oriente. Além disso, as cruzadas deram aos cavaleiros e guerreiros que viviam em constante conflito local um propósito maior. Muitos jovens, sem perspectivas de herdar propriedades, viam na Guerra Santa uma oportunidade de se estabelecer como senhores em novas terras, algo que dificilmente conseguiriam na Europa, onde o sistema feudal já estava consolidado. Entretanto, a situação no Oriente era tudo menos simples. Desde o início, as cruzadas foram marcadas por rivalidades internas e por uma profunda falta de coordenação. Os cavaleiros cruzados, ao chegarem em Constantinopla, nem sempre viam os bizantinos como aliados confiáveis, e isso causou atritos que duraram toda a campanha. Outro ponto crucial foi a relação com os muçulmanos. Os muçulmanos, no início, não viam os cruzados como um inimigo singular. Eles eram apenas mais um grupo estrangeiro em um Oriente Médio já fragmentado por disputas entre facções muçulmanas. Porém, com o tempo, figuras como Saladino, um dos maiores líderes muçulmanos da época, uniram forças para resistir aos invasores. O confronto entre Saladino e Ricardo Coração de Leão durante a Terceira Cruzada se tornou lendário, mas mesmo quando os dois grandes líderes se enfrentaram, o que estava em jogo não era apenas a religião, mas também a disputa por influência e poder na região. O resultado das cruzadas é ambíguo. Elas falharam em seu objetivo de manter um domínio cristão permanente na Terra Santa. No entanto, os impactos foram muito além do campo de batalha. Para a Europa, as cruzadas trouxeram um contato mais próximo com o Oriente Médio. Esse intercâmbio ajudou a enriquecer a Europa com novas ideias, produtos e tecnologias, como a bússola e a pólvora, que acabariam revolucionando a sociedade europeia. Mas o impacto também foi sombrio. As cruzadas exacerbaram as tensões entre cristãos e muçulmanos, e a violência indiscriminada contra judeus, tanto no caminho quanto nos territórios conquistados, criou um legado de perseguição que persistiu por séculos. Na própria Europa, o retorno dos cruzados trouxe uma nova dinâmica de poder. As cruzadas centralizaram a autoridade de reis e do Papa, mas também criaram novas ordens militares, como os cavaleiros templários e os hospitalários, que se tornaram atores poderosos por si próprios. Quando o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada, ele provavelmente não imaginava o sucesso inicial que ela teria. A marcha dos cruzados até Jerusalém foi uma jornada de enormes desafios. As forças cruzadas eram compostas por uma mistura heterogênea de nobres, cavaleiros e camponeses. A falta de organização e a ausência de uma liderança unificada criaram tensões internas desde o início. No entanto, em 1099, contra todas as probabilidades, os cruzados conseguiram tomar Jerusalém. A conquista de Jerusalém foi acompanhada por muitas batalhas e banho de sangue, o que chocou o mundo islâmico e solidificou a percepção dos cruzados como invasores violentos. Após a Primeira Cruzada, os cristãos ocidentais estabeleceram vários reinos e principados no Oriente Médio, como o Reino de Jerusalém, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli. Esses estados cruzados tornaram-se enclaves europeus no coração do mundo islâmico e criaram uma convivência complexa e muitas vezes tensa entre cristãos e muçulmanos. A administração desses reinos era difícil e frágil, pois os cruzados não tinham recursos ou pessoal suficientes para manter um controle efetivo. Eles eram uma minoria tentando governar uma maioria local muçulmana, e muitas vezes recorriam a alianças com poderes muçulmanos locais para equilibrar a balança de poder. Isso criava situações paradoxais em que cruzados e muçulmanos lutavam lado a lado contra outros muçulmanos e, às vezes, contra outros cruzados.
Embora a primeira cruzada tenha tido um sucesso inesperado, as seguintes mostraram o quão voláteis e incertas essas campanhas eram. A segunda cruzada de 1147 até 1149 foi um desastre completo. Convocada após a queda do condado de Edessa para os muçulmanos, ela terminou sem resultados, marcando a primeira grande derrota militar para os cruzados. Outras expedições menores, como a Cruzada dos Crianças, destacam a mistura de fervor religioso com o desespero e a falta de coordenação. Em 1212, milhares de crianças e adolescentes foram mobilizados por líderes carismáticos que afirmavam que apenas a pureza dos jovens poderia trazer a vitória contra os muçulmanos. Muitos nunca chegaram a Jerusalém. As cruzadas não se limitaram apenas ao Oriente Médio. Na verdade, o conceito de Guerra Santa se expandiu para outras frentes. No início do século XIII, a Igreja Católica lançou a Cruzada Albigense contra os cátaros no sul da França. Os cátaros eram uma seita cristã considerada herética pelo papado, e a campanha contra eles é contada em um vídeo do canal. Outra série de cruzadas menos conhecidas foram as Cruzadas Bálticas, que ocorreram no norte da Europa. Cavaleiros teutonicos e outros grupos religiosos, como os Irmãos Livonios da Espada, buscaram cristianizar à força os povos pagãos da atual região da Estônia, Letônia e Lituânia. Embora fossem vistas como missões evangelizadoras, essas campanhas foram mais sobre expansão territorial e controle político do que pura conversão religiosa. Um dos episódios mais emblemáticos da natureza política das cruzadas foi a Quarta Cruzada 1202 de 1204. Originalmente destinada a retomar Jerusalém, a expedição desviou completamente de seu objetivo e acabou atacando e saqueando a cidade cristã de Constantinopla, capital do Império Bizantino. Essa campanha foi uma verdadeira manobra política, influenciada pelas promessas de pagamento de um pretendente ao trono bizantino e por interesses mercantis de Veneza. A tomada de Constantinopla pelos cruzados, que incluiu a pilhagem da cidade e o massacre de cristãos ortodoxos, destruiu qualquer chance de reconciliação entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. Para os bizantinos, foi um ato de traição e brutalidade que selou o declínio do império e enfraqueceu a região diante das futuras invasões otomanas. Apesar da violência e da destruição, as cruzadas tiveram um impacto profundo na Europa em termos culturais e tecnológicos. O contato com o Oriente trouxe à Europa o conhecimento árabe em medicina, matemática e filosofia. Figuras como Avicena ibn Sina e Averroes ibn Rushd passaram a ser estudadas, ajudando a formar o renascimento intelectual europeu, que culminaria no Renascimento. As cruzadas também impulsionaram o desenvolvimento do comércio. Cidades italianas como Veneza e Gênova lucraram enormemente fornecendo transporte e provisões para os cruzados. O comércio de especiarias, seda e outros produtos orientais floresceu, e as rotas de comércio entre o Oriente e o Ocidente se expandiram. Isso ajudou a abrir o caminho para a ascensão das cidades-estado comerciais italianas e a posterior era das grandes navegações. Por fim, as cruzadas não foram apenas um evento histórico, mas um símbolo poderoso que ressoou ao longo dos séculos. No final, as cruzadas foram um misto de guerra santa e conflito político. Sim, elas foram motivadas pela fé e pela crença de que estavam lutando em nome de Deus. O legado das cruzadas é um exemplo claro de como a religião e a política estão entrelaçadas na história. Elas nos mostram que, por trás dos grandes discursos de fé, sempre há interesses políticos e econômicos em jogo. Ao analisarmos esse evento com profundidade, percebemos que as cruzadas foram mais do que uma simples tentativa de reconquistar Jerusalém. Foram uma série de guerras que moldaram o destino de duas civilizações e deixaram marcas profundas no Oriente Médio e na Europa, marcas que ecoam até os dias de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário.